Olá, bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje eu tenho alguns fatos bem interessantes para contar. Tenho certeza que você vai conhecer algumas respostas para muitas dúvidas. Ou, pelo menos, vai conseguir fazer várias perguntas. Será que Jesus Cristo realmente existiu? Ou é só um personagem bíblico? Você já procurou saber o que a ciência diz sobre a vida e a morte de Jesus? Você pode até achar que eu não tenho nenhuma novidade para falar, não é mesmo? Quero dizer, quem é que não conhece a história do nascimento e da morte do Filho de Deus? Não é? Ainda que você não seja cristão, religioso, ou seja até mesmo ateu, já deve ter ouvido falar de Jesus Cristo, não é? Nós sabemos que os processos históricos de dominação europeia fizeram com que o cristianismo se espalhasse por todas as regiões do mundo. Esse fato é o responsável pela disseminação da cultura cristã, que inspira temas em diversas produções artísticas. Eu vou citar só algumas obras sobre a paixão de Cristo que talvez você conheça. Na literatura, temos o Evangelho segundo Jesus Cristo, do aclamado escritor José Saramago. No cinema, você já deve ter visto A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, ou o grande musical Jesus Christ Superstar. Todas essas obras retratam Jesus e a partir do seu lado humano, como um personagem histórico. Essa contradição entre o humano e o mítico, que é tão bem retratada pelas artes, possui raízes em debates teológicos e históricos. Nas discussões dentro da instituição religiosa, a compreensão sobre a natureza humana e divina de Jesus se consolidou entre os concílios de Éfeso e o da Calcedônia, em meados do IV século depois de Cristo. Na concepção cristã, não existe necessidade de debater a existência histórica de Cristo. Basta certeza sobre sua existência teológica ou mitológica. Por muito tempo, o cristianismo orientou as concepções históricas, que não possuíam caráter científico. Isso quer dizer que, nesse tempo, a visão teológica dominou a forma de conceber a origem e a trajetória humana na Terra. Os movimentos filosóficos e as revoluções científicas mudaram a maneira de olhar para o homem e para o mundo. Durante o século XVIII, o iluminismo fez um esforço político e filosófico de comprovar que Jesus tinha existido de fato. Nessa época, várias biografias e hipóteses foram produzidas como argumento de que as curas atribuídas ao poder de Cristo aconteciam por meio de práticas terapêuticas. Outra hipótese recorrente era tratar a história de Jesus apenas como um mito religioso. Ao longo dos séculos, o pensamento lógico, dedutivo e experimental passou a questionar as explicações míticas e religiosas sobre a natureza. Todas essas transformações na maneira de produzir conhecimento provocaram novos questionamentos. Durante o século XIX, quando a história se constituiu como disciplina científica, muitos historiadores concluíram que não havia provas suficientes para afirmar que Jesus de fato existiu. Isso significa que, durante algum tempo, a ciência descartou a possibilidade de que a lenda religiosa sobre Cristo tenha se inspirado em uma personalidade histórica. Durante boa parte do século XX, a possibilidade de estudar a existência de Jesus foi deixada de lado. Mas depois dos horrores do nazismo, muitos historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores começaram a se interessar pelo Jesus histórico. Isso porque a ideologia nazista disseminou a teoria antissemita de que os povos judeus foram os culpados pela morte e pelo sofrimento de Jesus. Atualmente, os historiadores da antiguidade concordam em afirmar a existência histórica de Jesus. Muitas fontes são utilizadas para essas investigações. Algumas são de origem teológica, como os escritos judaicos, as cartas de São Paulo e os 4 evangelhos. Outras fontes são arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto achados em Qumran e os textos encontrados na cidade de Nag Hammadi. Outros documentos laicos existem,
e foram compilados pelo historiador Flávio José de Jerusalém. Um deles é uma carta dirigida ao Senado romano pelo governador da Judéia, Públio Lentulus, que apresenta um retrato falado de Jesus. Existe também uma sentença tripla de morte por crucificação, que foi assinada por Pôncio Pilatos e que aconteceu durante a Páscoa. Outro documento é um registro civil do censo romano, datado do ano 8, em que está escrito Yeshua ben Yosef, que significa Jesus, filho de José. Mas existem contradições em relação à data de nascimento de Jesus. Para o calendário gregoriano do século XVI, e que orienta o nosso calendário ocidental, o nascimento de Cristo aconteceu entre o primeiro e segundo ano. A arqueologia estima que Jesus tenha nascido entre os anos 7 e 2 antes da era cristã e morreu entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus descreve que o nascimento aconteceu durante o reinado de Herodes, ou seja, até o 4º ano depois de Cristo. No Evangelho de Lucas, existe uma contradição, pois ao mesmo tempo em que afirma que o nascimento aconteceu durante o reinado de Herodes, indica também que foi durante o censo de Quirino na Síria e na Judéia, que aconteceu uma década após a morte de Herodes. Sobre a sua morte, existem também muitas considerações históricas. A primeira pergunta é por que Jesus incomodava o Império Romano ao ponto de ser preso, torturado e crucificado. As relações entre religião e política são muito próximas. Em alguns momentos é difícil separar as duas dimensões. Jesus liderava um grupo de pessoas e pregava o reino de Deus, que ele chamava de Pai. Acontece que a sua ação messiânica tinha reflexos políticos. O reino divino se colocava como oposição ao reino na terra, ou seja, ao Império Romano. Quando Jesus falava em justiça, evidenciava as injustiças entre os homens. A expectativa de um reino da paz era o oposto das guerras de conquista imperial. A fartura de comida na mesa dos pobres e camponeses como uma promessa no reino dos céus e como prática ainda entre os seguidores de Jesus, evidenciou a fome e as injustiças sociais. Por fim, o reino da igualdade entre todos, homens e mulheres, pobres e ricos, era exatamente o oposto das desigualdades no império. Esses eram os pilares do reino de Deus pregados por Jesus: a justiça, a paz, a comunhão e a igualdade. Todos esses ideais incomodavam o império, porque questionavam a dominação e a opressão sofrida pelos mais pobres. Além de um líder religioso ou messiânico, Jesus se tornou um criminoso político, pois suas ideias tocavam em questões sociais e interferiam na forma de pensar o convívio entre as pessoas na sociedade. Essa relação entre religião e política explica a sua perseguição e a dos seus primeiros fiéis, mesmo após sua morte. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia que ficou conhecido pela igreja como Domingo de Ramos, ele chamou a atenção das autoridades romanas que já observavam os seus movimentos. Essa foi a oportunidade perfeita para que as forças do império capturassem e prendessem Jesus. Como você sabe, a Páscoa já fazia parte da tradição judaica. A palavra tem origem hebraica e significa passagem. A primeira celebração dessa data aconteceu quando os judeus foram escravizados no Egito. A comemoração corresponde ao calendário hebraico, que se baseia nos ciclos solares e lunares. Na crença judaica, a primeira Páscoa aconteceu pouco antes da 10ª praga lançada sobre o Egito. Para a mitologia hebraica, um anjo da morte desceu na terra e matou todos os primogênitos do Egito. Mas o anjo poupou aqueles que seguiram as ordens de Deus e passaram o sangue de cordeiro no umbral das portas. Pouco tempo depois, eles se libertaram da escravidão e voltaram para as suas terras, conduzidos por Moisés. Por isso,
a Páscoa passou a ser celebrada todos os anos. Durante essa celebração, os judeus saíam de diferentes regiões para migrar até Jerusalém. Era uma festividade religiosa, mas também política, porque comemorava a liberdade dos hebreus. Nesse período, a cidade ficava cheia de pessoas e a presença de Jesus no domingo, poucos dias antes da Páscoa, provocou muito tumulto. Ele atraiu várias pessoas e a sua passagem nas ruas chamou muita atenção. Em seguida, Jesus entrou no templo e expulsou os comerciantes e compradores do lugar. Essa revolta e perturbação da ordem não tinha como passar impune pelas autoridades romanas. Por isso, ele se tornou um alvo político para o império. Os historiadores da antiguidade entendem que Jesus existiu, que foi um líder religioso e que, em sua trajetória, pregou e defendeu o reino de Deus. Mesmo com as perseguições, não abandonou os ideais em que acreditava. A sua morte trouxe um novo sentido para as pessoas que o acompanhavam. O sofrimento em vida, as torturas e a morte transformaram Jesus nessa figura religiosa e mística que hoje conhecemos. Sobre os caminhos que Jesus percorreu carregando a cruz até ser crucificado e sobre as torturas que sofreu, existem alguns aspectos dos relatos bíblicos que divergem dos fatos históricos conhecidos sobre a época. Os historiadores entendem que dificilmente Jesus teria percorrido um caminho tão longo e passado por várias instâncias jurídicas até a conclusão da sua sentença. Como os fatos aconteceram durante a Páscoa e Jesus atraía muitos seguidores, é pouco provável que as autoridades romanas demorassem tanto na sua exposição. Por isso, poderia provocar tumultos e confusões. Como os fatos aconteceram durante a Páscoa e Jesus atraía muitos seguidores, é pouco provável que as autoridades romanas demorassem tanto na sua exposição, pois isso poderia provocar tumultos e confusões. Os historiadores alertam para o fato de que reconstituir o passado é algo muito difícil. Primeiro, porque os vestígios e documentos do passado podem ser insuficientes em algumas situações. Além disso, existe a impossibilidade de compreender por completo como os acontecimentos aconteceram, justamente pela complexidade da natureza efêmera de nossa existência. É por isso que a pesquisa histórica desenvolve métodos científicos para conhecer o máximo possível sobre o passado. No caso da história de Jesus, essa é uma tarefa particularmente difícil, pela escassez de registros que comprovem detalhes da sua vida e da sua morte. Mas existe um esforço de investigação que reconstitui possibilidades sobre os acontecimentos biográficos por meio do conhecimento acumulado sobre a sociedade e cultura da época em que Jesus possivelmente viveu. A partir dessas pesquisas, hoje sabemos de alguns aspectos sobre a sua morte. A crucificação era uma prática antiga empregada pelo Império Romano. Existiram 3 maneiras de executar um condenado na antiguidade romana. Uma forma de morte era por meio da fogueira. Outra prática que você deve conhecer acontecia na arena, nos circos romanos. Os criminosos condenados por assassinatos, estupros ou crimes contra o Estado eram obrigados a enfrentar animais ferozes, como os leões, até não suportarem mais e morrerem. A crucificação era destinada aos rebeldes, aos escravos que teriam ameaçado a vida de seus senhores e às pessoas que não eram consideradas cidadãos romanos, como era o caso de Jesus. Na época, diferentes tipos de cruz eram utilizadas, algumas com a forma de T e outras com a forma de punhal. Não existe um consenso sobre qual tipo de cruz pode ter sido usada para crucificar Jesus. Agora, eu vou explicar para você alguns detalhes sobre a crucificação que são terríveis. Essa prática de tortura e execução é investigada não apenas por historiadores, mas também
por alguns médicos e legistas. Os pesquisadores estimam que durante o caminho percorrido até o local da execução, Jesus teria carregado apenas o pedaço horizontal e não a cruz inteira, como é retratado pelo cristianismo. Geralmente, a parte que fica na vertical era mantida no local das execuções e os prisioneiros carregavam a outra parte da cruz. O médico legista e professor da Universidade da Colômbia, Frederick Zugby, investigou vários aspectos da crucificação de Cristo. Para o pesquisador, a parte horizontal da cruz que os condenados carregavam devia pesar aproximadamente 22 quilos. Se Jesus fosse carregar as duas partes ao mesmo tempo, seria impossível de acontecer, porque os dois pedaços juntos poderiam pesar entre 80 e 90 quilos, principalmente se fosse por um trajeto longo como o que Jesus percorreu. Outras características da crucificação são mapeadas por registros históricos e pelas informações conhecidas sobre os costumes romanos. Os pesquisadores afirmam que os condenados eram amarrados ou pregados com os braços estendidos e erguidos. Os pés também eram amarrados ou pregados. Existia também um tipo de assento abaixo das nádegas para apoiar o corpo. O objetivo era que a morte fosse lenta e que o sofrimento fosse o pior possível. Provavelmente, os condenados eram suspensos a aproximadamente meio metro do solo. Os corpos ficavam completamente nus e poderiam ficar expostos durante horas ou dias. As dores da crucificação e as causas da morte também são estimadas pelos pesquisadores. A posição do corpo pendurado pode provocar espasmos de dor, náuseas e dificultar a respiração. Isso porque o sangue não consegue fluir naturalmente para os braços e pernas, que ficam estendidos. Antes de chegar na execução de fato, o condenado já sofria durante o caminho com os horrores das torturas. Os espancamentos e o açoite com o chicote poderiam causar hemorragias, desmaios e diversos outros problemas de saúde. Na verdade, a própria prática da crucificação já é uma tortura em si mesmo. Os pregos utilizados para pendurar o corpo podiam atingir nervos importantes e provocar uma dor insuportável. Outro aspecto estudado pelos pesquisadores é a forma de pregar os braços na cruz. Ao que tudo indica, a fixação dos pregos era feita no pulso, não na palma da mão. A estrutura anatômica das nossas mãos, como a ausência de alguns ossos, é um indício de que seria impossível que a pessoa ficasse pendurada por tanto tempo só com o suporte das mãos. Outra possibilidade é de que o corpo pode ter sido pendurado através de pregos colocados pouco abaixo do dedo polegar. Provavelmente, os pés também foram fixados com pregos, mas teriam ficado um ao lado do outro e não sobrepostos como nós imaginamos. Sobre as torturas, os pesquisadores entendem que todo tipo de violência poderia acontecer. Como os condenados não eram vistos como pessoas dignas, eram tratados como alguém inferior, como criminosos, e por isso poderiam sofrer qualquer agressão. O instrumento mais utilizado na tortura era um chicote chamado de azarrogue. Alguns pesquisadores acreditam que o chicote utilizado para açoitar Jesus poderia conter bolas de metal e pontas feitas de osso, que provocam ferimentos profundos. O chicote podia ser formado também por 3 tiras, além das pontas feitas com osso de carneiro. Os condenados poderiam receber até 39 golpes, o que provavelmente possuía um efeito devastador porque eram objetos perfurantes. As humilhações que os condenados sofriam eram inúmeras. Por exemplo, os relatos bíblicos dizem que Jesus teria recebido uma coroa de espinhos. O médico Frederick Zugby
que investiga o processo de crucificação, quis identificar qual foi a planta utilizada para a fabricação dessa coroa. Depois de consultar vários botânicos, o pesquisador chegou à conclusão de que os ramos da coroa poderiam ser de uma árvore conhecida como espinheiro de Cristo Sírio. Depois da descoberta, ele comentou que os espinhos dela são grandes e, por isso, podem atingir os nervos e provocar muitas dores. Sobre o sepultamento de Jesus, os historiadores acreditam que possivelmente não aconteceu. Os estudos sobre a prática da crucificação confirmam que não era costume enterrar os crucificados. Assim como a morte na fogueira ou na arena de circo, o objetivo da crucificação, como punição, no Império Romano, era não deixar vestígios das pessoas para que os restos mortais não fossem sepultados. Essas pesquisas sobre os detalhes da crucificação apontam também que era comum que aves de rapina sobrevoassem o local em busca de comida e atacassem intensamente as vítimas. Os crucificados ficavam pendurados e expostos na cruz por horas, até mesmo durante 4 ou 5 dias. Nessas condições de exposição e degradação do corpo, seria difícil que os condenados fossem sepultados. Realmente, eram desumanos os sofrimentos empregados como punição para os condenados. Jesus Cristo foi um deles, e as pesquisas sobre as práticas de execução só nos fazem compreender a dimensão das provações passadas na paixão de Cristo. De fato, é muito difícil ouvir ou ler sobre esses processos de violência que os homens fazem contra o próximo, não é? Pensar no lado humano de Jesus nos ajuda a imaginar seu sofrimento, a desenvolver empatia para com todos que sofrem. Independente da figura religiosa ou mística que se construiu sobre Jesus Cristo, conhecer os registros e estudos históricos que indicam a sua existência nos faz refletir sobre várias questões. Por exemplo, podemos conhecer como viviam as pessoas daquela época, entender a dimensão da violência e, principalmente, compreender por que Jesus, como personalidade histórica, incomodou as autoridades romanas. A paixão de Cristo é muito emocionante, não é mesmo? Tanto a que fala sobre o Filho de Deus, quanto a que conta a trajetória do Jesus histórico. Espero que tenha gostado de conhecer o lado humano dessa personalidade tão importante. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Fiquem com Deus, um grande abraço